abençoados com todas as bênçãos, abençoados desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou. Por isso que nós falamos que nós somos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Graça e paz a todos que estão aí nos dando o prazer de estar nos assistindo, a nossa audiência. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Evangelho. Evangelho esse que nós falamos, o Evangelho que foi entregue unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, o Evangelho da incircuncisão. O outro Evangelho era o da circuncisão, que foi confiado ao apóstolo Pedro. O nosso Evangelho, que é o Evangelho da fé para os gentios, é o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça de Deus. Sejam todos bem-vindos e hoje vamos aqui tratar de um tema bem interessante, que é nossa pré-existência, que fala a respeito da nossa existência antes de chegarmos nesse corpo de carne. Mas antes, gostaria aqui de mandar uma saudação a todos os nossos colaboradores que estão espalhados por aí, que têm nos ajudado a fazer a palavra correr e ser glorificada. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, ele orou pela igreja dizendo: oro para que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho aqui, fazer com que a palavra corra, alcance as mentes e seja glorificada. E para isso, nós contamos com você. Contamos com você que ama, que está feliz, que crê nessa palavra. Se esta palavra está te fazendo bem, se essa palavra mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de agir, contamos com você para que ela corra e seja glorificada e alcance a outras pessoas. De que maneira? Compartilhando as mensagens. Compartilhe as mensagens aí no seu grupo, compartilhe a mensagem para os seus amigos, para que eles também possam alcançar essa verdade que nos libertou. E também, se for possível, gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Também é uma forma de fazer com que a palavra corra e seja glorificada. É só você chegar lá no YouTube, lá no botãozinho lá vermelho e se inscrever. É bem fácil. Para que a palavra corra e seja glorificada e alcance a muitos. Então, abençoados, vamos aqui à palavra dessa noite que Deus reservou para nós, e eu gostaria de falar para você que o que nós temos para falar aqui hoje não é que tenha sido assim uma revelação de Deus para mim, diretamente para mim, que eu fui orar e Deus me revelou isso que eu vou te falar. Não, não é isso. O Evangelho diz que a fé é pelo ouvir, o entendimento é pelo ouvir. Eu ouvi um abençoado falando a respeito desse assunto, Deus mesmo, com os olhos iluminados, me explicou, me fez entender, e agora eu vou passar para você. E você também vai entender com os seus olhos iluminados, e você vai passar para outro, para que também possa entender. Nossa pré-existência. Vamos falar aqui da nossa existência antes desse corpo, porque você não é esse corpo. Nós não somos esse corpo aqui que nós estamos vendo. Quando você se olha no espelho, você vê o seu corpo, mas você não é o corpo, você é o espírito que está dentro desse corpo. E esse espírito, ele tem uma existência desde antes da fundação do mundo. E é a respeito desse assunto que nós vamos aqui tratar hoje com você, em alguns minutos que nós temos aqui. Nossa pré-existência. Romanos capítulo 8, vamos começar por aqui, com a carta aqui do apóstolo Paulo, que escreveu a Roma. Temos aqui também alguns versos lá das Escrituras, lá dos profetas, mas vamos começar aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 29, que diz assim, ó: Por quê? Porque os que dantes conheceu, então alguém foi conhecido por Deus, também os predestinou. Olha que palavra tremenda, não é isso? Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que, com qual propósito, com qual finalidade? A fim que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. E desses irmãos nós fazemos parte.
A intenção, abençoados, desse nosso estudo hoje, dessa noite, é explicar que nós não somos um pedaço de carne. Nós não somos aí esse corpo de carne que você vê. A nossa intenção, o apóstolo Paulo, com esse tema, com esse estudo, com essa explicação, ele vem nos revelando que nós não somos o corpo de carne, nós somos o Espírito, e que a nossa existência não começou em uma gravidez. Não foi quando a sua mamãe lá engravidou, lá do seu papai, que começou a nossa existência. Não, que não somos o resultado de uma relação sexual. Você não é resultado de um negócio que aconteceu entre o seu pai e sua mãe, não. Você é alguma coisa muito mais excelente do que isso. E mais, aqui a intenção é explicar que somos um espírito perfeito, feito justo. Essa que é a nossa verdadeira identidade. O Filho de Deus, ele não é o corpo de carne. É o espírito que está aqui dentro. Em uma carta, o apóstolo Paulo diz que temos um tesouro dentro do vaso de barro. O vaso de barro é esse corpo aqui, que já já ele vai se quebrar, vai envelhecendo e logo ele vai deixar de ser. E o Espírito é o tesouro que está aqui dentro, que é o Filho de Deus. E que temos, e mais, temos uma pré-existência antes desse corpo. Veja bem, nós os filhos de Deus, nós temos uma existência bem antes desse corpo. E é a respeito desse assunto que nós gostamos de tratar. Para quê? Para desfrutarmos desses dias aqui na Terra. É importante que você conheça a sua verdadeira identidade, para você viver bem aqui. Como é que você vai viver bem nesse reino se você não conhece a sua verdadeira identidade? Viver as boas obras preparadas por Deus desde antes da fundação do mundo. Porque existem as boas obras que foram preparadas por Ele. Mas, para você desfrutar dessas obras, é necessário que você entenda primeiramente quem é você, da onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Para isso é necessário você entender essas 3 etapas. Antes de você chegar aqui, o que você está fazendo aqui, para depois você ir para onde Deus determinou que você vá. Nossa pré-existência. Então vamos aqui, lemos aqui um verso bem conhecido nosso, que nós amamos, Efésios capítulo 1. Vamos ler aqui 4 versos. Vamos começar aqui no verso 3 e peço a você, mais uma vez, que pegue a sua Bíblia, confira, pegue um papel, uma folha, uma caneta, anote aqui os versos que nós estamos falando. Depois, com calma, você confere para ver se realmente o que nós estamos falando está de acordo, está em linha com o que nós estamos falando aqui, está de acordo com a palavra do Evangelho. Porque nós falamos sempre aqui, todas as reuniões nós falamos, existem muitos faladores vãos, como disse o apóstolo Paulo lá na carta a Tito. Muitos faladores vãos, muitos enganadores, principalmente aqueles que não creem nessa palavra, aqueles que não creem no Evangelho da incircuncisão, porque são aqueles que pregam a circuncisão. São os piores. Não creem nessa palavra, são faladores de vãos. Então é necessário que você saiba o que você está ouvindo. Confere aqui, anote, para você conferir depois. Então vamos ler aqui, Efésios capítulo 1, no versículo 3, diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, Deus mesmo, o qual nos abençoou. Não é que Ele vai te abençoar, Ele já te abençoou. Olha o tempo do verbo. Abençoou, já aconteceu. Com todas as bênçãos. Porque muitas das vezes nós falamos para alguém, olha, você já é um abençoado. Ah, tudo bem, eu vou pedir mais bênção ao Senhor. Não pode pedir mais, porque Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa é uma posição que nós estamos colocados pelo próprio Deus, abençoados com todas as bênçãos. Por isso que nós não falamos, Deus te abençoe, meu irmão, porque o Evangelho diz que Deus já nos abençoou. E no versículo 4, que fala bem aqui a respeito do nosso assunto de hoje. Como também, ou seja, assim, da mesma maneira que Ele nos abençoou com todas as bênçãos, assim também nos elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos
e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja bem, em amor. Predestinação é um ato de amor de Deus. E mais, e nos predestinou para filhos. Você foi predestinado para filho, de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o querer da sua vontade, de acordo com a vontade dele, sem pedir opinião a ninguém. E no versículo 6, diz assim, para louvor e glória. Veja bem, louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Você é uma pessoa muito agradável a Deus, a si mesmo no amado. Então, abençoados, nossa pré-existência, predestinação, é um assunto que não é explicado pelo sistema religioso. Se você parar em um lugar chamado Igreja Evangélica, como tem um aqui do meu lado, que nesse momento está funcionando, se você chegar lá e perguntar o que é predestinação, o que é pré-existência, eles não vão saber explicar. É um assunto ausente desses discursos, dessas pregações. E o resultado disso, qual é o resultado de uma igreja, de um irmão que não conhece a sua pré-existência? Não vai entender o plano da salvação. Como é que você vai entender a salvação se você não conhece a sua identidade? Se você não sabe de onde veio, você também não vai saber o que está fazendo aqui e muito menos não vai saber para onde você vai. Então é necessário que você entenda bem aí qual é o plano da salvação de Deus na nossa vida, para que você possa entender. Veja bem, os filhos de Deus, todo filho de Deus, não importa aonde que ele esteja, se é um filho, todo filho de Deus, já estavam desde antes da fundação do mundo, predestinado, escolhido. Todos os filhos já estavam lá antes da fundação do mundo. Agora, a religião ensina que na nossa vida, nessa existência, começou no nosso nascer de carne. Não. Não foi quando eu nasci no dia 11 de março. Para a religião, a minha existência começou no dia 11 de março de 1962. Mas o Evangelho diz que eu, como filho de Deus, já estava lá, fui predestinado por Deus lá antes da fundação do mundo. É isso que nós lemos aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4. Que Deus nos predestinou. E olha, uma coisa bem interessante aqui, que não é só o apóstolo Paulo que fala a respeito desse assunto. Esse é um assunto que já vem sido tratado por Deus desde lá dos profetas. Olha, o livro de Jó, por exemplo, no capítulo 38, abra sua Bíblia aí, por favor, no versículo 4, que diz assim, ó, uma conversa de Deus com Jó. Olha que conversa interessante. No versículo 4 ele diz assim, capítulo 38, onde estava tu? Deus perguntando para Jó, depois de uma conversa lá, parece que Jó questionou a Deus a respeito de algumas situações, de algumas coisas. Então Deus resolveu responder para Jó, mas olha a classe de conversa. Onde estava tu quando eu fundavas a terra? Que pergunta que Deus fez para Jó. Segundo a carne, Jó não sabia. E disse mais, faze-me saber se tens inteligência, se tem conhecimento. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas lá na terra, não é isso? Se tu o sabes. Deus perguntando para Jó, quem foi que colocou as medidas na terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 6. Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? E veja agora no versículo 7. Quando, olha só, preste bem atenção na pergunta que o próprio Deus fez a Jó. Quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam, vírgula. Olha o finalzinho do verso que diz Deus para Jó. E todos os filhos de Deus, eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus, então você está incluído nisso aqui que Deus perguntou para Jó. Olha, e todos os filhos de Deus rejubilavam lá antes da fundação do mundo. Veja agora aqui o versículo 21. De certo, tu sabes. Olha só, o que Deus disse para Jó?
Tu sabes, porque já então eras nascido. Olha que Deus disse para Jó. Você sabe porque você já era nascido. E a conversa aqui não era sobre o corpo de Jó, não era sobre o dia que Jó nasceu, era sobre a fundação do mundo, antes de Deus formar a terra. E Deus disse para ele: de certo tu sabes, porque então eras nascido, e porque é grande o número dos seus dias. Uma conversa de Deus e Jó. Todos os filhos de Deus já estavam. Deus afirma isso no versículo 7. Vamos ler aqui de novo, ó, o versículo 7, o finalzinho. E todos os filhos de Deus jubilavam. Isso aqui é uma afirmação de Deus. Todos os filhos dele já estavam lá antes da fundação do mundo, antes de Deus formar ali a terra. Então a nossa existência não começou nesse corpo de carne. A nossa existência começou lá antes, junto com o nosso Pai Deus, lá no Espírito, antes da fundação do mundo. E diz mais no versículo 21, grande o número dos seus dias. Predestinação de Deus. Nós estávamos lá antes da fundação com o nosso Pai. E diz mais, os nossos dias já estavam contados por Deus. Todos eles foram contados por Deus. Não existe nenhum dia na nossa existência que Deus não conheça. Ele conhece todos os nossos dias, desde antes da fundação do mundo, abençoados. Você não começou nesse corpo de carne. E vamos voltar aqui a Romanos capítulo 8. Tem aqui outro versículo aqui para ler, para entendermos até melhor mais esse versículo, esse tema que é nossa pré-existência, que nós nascemos, começou a nossa existência antes da fundação do mundo. Nós não começamos nesse corpo de carne. Versículo 28 agora. 8, 28, 29 e 30. Vamos ler o texto todo. Versículo 28 diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, são todas as coisas. Não são somente aquelas coisas boas que a religião nos ensinou a falar assim, ó. Graças a Deus. Mas só quando acontece alguma coisa que aos nossos olhos parece ser boa. Quando está escrito aqui, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, é também para aquelas coisas que aos nossos olhos não parece ser muito boa. Até aquelas coisas que doem também contribuem para o nosso bem. E diz mais, daqueles, olha só, isso aqui não é para qualquer um, não é para quem quer. Daqueles que são chamados por seu decreto, pelo decreto de Deus. Diz mais, abençoados, Deus, ele teve um propósito em nos chamar. Aqueles, olha só, aqueles que foram chamados pelo seu decreto. E que decreto, que propósito foi esse? Nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 6, que nós fomos criados para o louvor e glória do seu nome. Foi para isso que ele te chamou, para o louvor e glória do nome dele. Não foi para você andar de qualquer maneira, foi para o louvor e glória do nome dele. E o versículo 29 diz assim, ó, por quê? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que dantes conheceu. Conheceu quando? Quando foi que Deus te conheceu? Antes da fundação do mundo. Não foi quando você chegou na barriga da sua mãe. É por isso que nós que entendemos o Evangelho não praticamos esse negócio de apresentar criança. Imagina, nasceu o meu filho, ali recém-nascido, né? Saiu lá do ventre da mãe dele. Eu vou, Senhor, aqui está meu filho. Deus vai rir de mim, porque eu conheço seu filho desde antes da fundação do mundo. É meu conhecido, foi chamado por mim desde lá, antes da fundação do mundo. Deus não nos conhece aqui, agora não, abençoados. Você é conhecido dele, ó, desde lá. E o versículo 30 diz assim, e aos que predestinou, você foi predestinado lá antes da fundação do mundo. E a estes, somente a estes que foram predestinados, a estes também chamou. Você não está aqui pela sua conta. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque Deus te chamou. Você foi chamado por Deus. E aos que chamou, a estes,
somente a estes também justificou. Quando ele morreu ali na cruz, ele nos justificou, pagou o preço por essa escolha, que nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 4, diz que ele nos predestinou para filhos, e isso teve um preço. E ali na cruz, ele nos justificou, ele pagou esse preço. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, abençoados, havia um conhecimento para predestinar o seu filho. Porque eu já ouvi aí na religião, falando assim muitas das vezes, que seria uma covardia de Deus predestinar um para a salvação e recusar outro, mandar outro estar perdido. Olha, a escolha de Deus teve um conhecimento. Deus não escolheu assim de qualquer maneira. Ele teve um conhecimento para fazer isso. E esse conhecimento não foi segundo a carne, foi segundo o Espírito. Desde antes lá da fundação do mundo. Um processo estabelecido por Deus. Deus teve um processo. Chamou, conheceu, predestinou, justificou e glorificou. Tudo dentro de um propósito de Deus. Não é segundo o nosso nascimento em carne. Não é porque você é muito bonzinho nessa carne, ou se você é a pior pessoa do mundo. Não, não tem nada a ver com isso. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que essa escolha, essa predestinação, essa salvação, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse conhecimento é unicamente, exclusivamente de Deus. Deus que tem esse conhecimento. Ele quis escolher esse, aquele, não, aquele lá eu não quero. Esse aqui eu quero. Conhecimento de Deus. Você foi escolhido debaixo de um conhecimento de Deus. Por isso que você está aqui. Então, abençoados, são várias características de uma pré-existência que nós temos. Nós falamos aqui com aquilo que está escrito. Não falamos assim de qualquer maneira porque nós achamos bonito. Não é isso, não. Então, essa pregação que diz a religião que predestinação seria uma injustiça da parte de Deus, é falsa, é mentira, porque o Evangelho aqui tem muitas referências que nós já lemos aqui, temos muitas aqui para lermos aqui, afirmando que nós temos uma pré-existência, que nós já estávamos com Deus lá antes da fundação do mundo e que chegamos aqui nesse corpo já filhos de Deus. Vamos ler aqui um verso aqui que vai falar bem claramente a respeito disso, mas por enquanto fica uma pergunta, porque nós já entendemos que nós somos o Espírito perfeito, um Espírito perfeito, e que fomos justificados por Cristo ali na cruz. Isso eu penso que você já entendeu. Eu penso que você tem os olhos iluminados e entendeu que nós já somos um Espírito. Agora, como que nós fomos trazidos a este mundo? Porque se eu estava lá antes da fundação do mundo, como é que eu cheguei aqui, eu que sou Espírito? Porque Filipenses 3:20 é uma outra evidência que nós temos uma pré-existência, diz que a nossa pátria é os céus. Então nós nascemos lá nos céus, mas agora nós estamos aqui, num corpo de carne. Como é que nós chegamos aqui? Gostaria de ler com você em Isaías, 2 versos. Isaías, capítulo 46. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 46, no versículo 3. Vamos ler esse verso, depois vamos ler um outro em Hebreus, para mostrar com evidências, claro, com o profeta, que o apóstolo Paulo citava muito, e também com o próprio apóstolo Paulo, que escreveu aqui aos Hebreus. Vamos aqui em Isaías 46, versículo 3, para entendermos como que nós chegamos aqui. Olha só, como que diz: ouve-me, ó casa de Jacó, palavras de Deus na boca do profeta Isaías, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços, desde o ventre, e levei desde a madre. Então Deus trouxe você nos braços até a madre. Você que é o Espírito que colocou ali dentro daquele corpo. E veja bem, Deus nos sustenta desde o ventre. E agora, como é que nós chegamos aqui nesse ventre? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos até lá. Hebreus capítulo 2, versículo 14. É um verso muito rico, que tem muitas informações. Mas tem uma informação
muito interessante que diz assim, ó: e visto, veja bem, de maneira a saber que como os filhos, falando dos filhos de Deus, que eram espírito desde antes da fundação do mundo, filhos participam, olha, de carne e do sangue. Só até aqui. Todo filho participa de carne e sangue. Não importa, abençoados, aonde ele esteja, não importa o que ele está fazendo. Se é um filho, você com certeza participa de carne e sangue. E tem um detalhe, antes da participação de carne e sangue, nós já éramos filhos. Porque se você participa, você não é carne e sangue. Deus cuida de você, do teu espírito, desde lá antes da fundação do mundo, e colocou você dentro de um corpo. O seu pai e a sua mãe geraram um corpo, e Deus pegou você, que é o espírito, e colocou dentro desse corpo, para chegar aqui nesse reino. Deus usa o ventre da mulher para formar o corpo e guardar o espírito, guardar o filho, para trazer o espírito para cá. É dessa maneira, dessa forma, que nós estamos aqui. Deus nos trouxe para cá dessa maneira. Deus nos formou, nos predestinou, nos escolheu lá antes da fundação do mundo, usou um corpo da mulher, um ventre da mulher, para gerar um corpo e nos coloca dentro desse corpo. Então, o ventre da mulher é a porta que Deus usa para trazer os espíritos para cá. Porque um espírito não pode andar por aí se não tiver um corpo de carne. Então vamos continuar lendo aqui, ó, Hebreus 2,14. Olha só, o próprio Deus usou desse artifício para se manifestar aqui nessa terra. Visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, o próprio Deus, que predestinou os filhos lá antes da fundação do mundo, participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? Participou de carne e sangue para andar nesse mundo. Ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha alguma coisa a fazer aqui, que era morrer na cruz para justificar os seus filhos da desobediência de Adão, e para isso, assim como os filhos também participaram de carne, ele também participou. Não pode andar aqui nesse mundo um espírito sem que não participe de um corpo de carne. Todo filho participa. E para isso, Deus usa o corpo de uma mulher. Ela desde o tempo de Eva. De Eva para cá, todos os filhos participam. E mais. A pré-existência, o conhecimento dessa pré-existência, quando você conhece esse assunto, nos faz entender que Deus, o próprio Deus, nos salvou para sempre. É necessário que você entenda que Deus te escolheu lá antes da fundação do mundo e não vai deixar você se perder de maneira nenhuma. Porque se você entende que você nasceu aqui, nesse corpo de carne, a sua existência começou aqui, então você também pode pensar, você vai entender que você pode então se perder, porque na carne você vai pensar que depende de obras, mas não. Você precisa entender que a nossa predestinação, a nossa pré-existência começou lá antes da fundação do mundo. 2 Timóteo, veja o que diz no capítulo 1, no versículo 9. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Preste bem atenção, é no tempo desse verbo aqui, quando ele fala a respeito de salvação e fala a respeito de quando Deus nos chamou. Que nos salvou. Eu penso que só essas três palavras aqui, que nos salvou, já resolve todo esse assunto, se pode ou não pode perder a salvação. Porque diz que ele já te salvou, não é que ele vai te salvar. Quando você chegou nesse corpo de carne, quando seu papai e a sua mamãe geraram você e Deus colocou você, que é o Espírito, dentro desse corpo, você já chegou aqui salvo. Por quê? Ele está dizendo aqui, ó, que nos salvou. Isso aqui foi escrito muito antes de você nascer, muito tempo antes. E diz mais, e chamou. Salvou e te chamou. Não é que ele vai te chamar, ele já te chamou com uma santa vocação. Não foi de qualquer maneira, abençoado. Ele te chamou com uma santa vocação. E detalhe, não foi segundo as nossas obras. Não é porque eu sou muito bonitinho, não é porque eu me comporto muito bem, e porque eu fiz tudo certinho e que Deus me chamou. Não, abençoado, não foi segundo as tuas obras, mas segundo o seu próprio propósito, segundo o propósito de Deus.
Nós lemos lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que foi segundo o beneplácito de sua vontade. Deus fez uma reunião com ele mesmo, com a sua própria vontade, e ele perguntou para a sua própria vontade: a quem que eu vou escolher? E a sua vontade disse para ele: escolhe esse, esse e esse. E assim ele fez. Não foi segundo as nossas obras, não foi segundo o meu querer, não foi porque eu me comporto bem, eu me comporto mal. Não, nós já falamos aqui, vamos repetir. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Nós fomos salvos aqui, ó, segundo o propósito de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus. Te foi dada, te foi imputado. Esse dom foi imputado em você. Quando foi? Aqui é que está o segredo do negócio aqui, que está a chave aqui, ó. Quando foi que Deus te salvou e quando foi que Deus te chamou? Antes dos tempos dos séculos, antes de Deus fazer qualquer coisa, antes do relógio começar a rodar, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, antes de começar, antes do dia, antes da noite, Deus já havia salvado você, já tinha te chamado desde antes da fundação do mundo. Vamos repetir aqui o versículo 9, ó. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes, não foi nem quando começou, foi antes de começar os tempos dos séculos, quando começou a contagem dos tempos. Antes disso, Deus já havia tratado da nossa salvação. Então, abençoados, aqui fica uma pergunta que vai contra aqui a religião. Se eu tenho uma pré-existência, se eu sou um espírito justo, já que fui justificado, que Deus já me salvou desde antes da fundação do mundo, então como que é aceitar a Jesus como o Salvador? Porque a religião, ela me ensinou, e eu passei isso para muitas pessoas, que eu teria que aceitar a Jesus como Salvador para que eu fosse salvo. Por que eles fazem essa pergunta? Porque eles pensam, eles entendem que a nossa existência começou nesse corpo de carne e depende das nossas obras. Isso não é verdade, abençoado. Com todo o respeito que os nossos irmãos merecem e temos que respeitar os nossos irmãos, porque eles também fazem parte desse contexto aqui do versículo 9, que salvou e chamou, da mesma maneira que nós, mas eles ainda não têm esse conhecimento. Mas essa história de aceitar a Jesus como Salvador para ser salvo, isso é mentira, isso é um engano, isso é uma falácia, isso é uma invenção da religião. Porque quando você chegou nesse corpo, você já chegou salvo, com seu nome escrito no livro da vida. E mais, hein? Tem um detalhe, você não pode se perder, porque quem te salvou foi o próprio Deus. Não foi você que se salvou. Tem esse detalhe. Não é que eu, que não. Ele quis te salvar. Aceitar aquele que te salvou, aquele que te chamou, aquele que te predestinou, eu penso que não é possível, não é isso? Não tem como isso acontecer. Porque está escrito, antes de criar o mundo, ele nos salvou. Está escrito isso, nós lemos aqui já vários versículos. É isso? Abençoado, olha, você que está me ouvindo e talvez você não entenda bem esse estudo sobre a graça, não conheça bem o evangelho da graça, como realmente é, talvez você ainda pensa que tem que fazer obras, talvez você ainda creia que tem que levantar a sua mão e aceitar a Jesus, fazer alguma coisa, como eu ouvi de um pastor que, para ser salvo, tem que fazer a vontade de Jesus aqui nessa terra. Não é isso que diz o Evangelho. Você não é qualquer um. Preste bem atenção nisso, abençoados. Você não é qualquer pessoa. Você não é um pedaço de carne que está em cima dessa terra aqui, fazendo hora. Não. Você foi predestinado por Deus para estar aqui. Você é um filho amado. Você é um espírito justo, justificado por ele ali na cruz. Imagina você, o próprio Deus deixou a sua glória, entrou num corpo de carne, participou
desse corpo de carne, isso já seria para ele uma grande humilhação. Ele fez isso por nós, ainda foi morrer naquela cruz, no nosso lugar. Como é que você vai se perder agora? Ele te conheceu lá antes da fundação do mundo, te trouxe aqui. Não existe, abençoado, a menor possibilidade de perder a salvação. Como perder a salvação agora? Não existe essa possibilidade de alguém se perder. Vamos voltar aqui, por favor, em Isaías. Isaías, capítulo 43. Tem aqui um verso também que nós precisamos ler, que fala a respeito da nossa pré-existência. Isaías 43, no versículo 13. Olha o que diz aqui, o que disse Deus na boca do profeta Isaías. Um texto bem forte aqui, ó. Para você que pensa que pode escapar da mão de Deus, que você pensa que pode perder a salvação, que ainda não entendeu que você está seguro na mão dele, desde antes da fundação do mundo, que nós temos uma pré-existência. Diz assim, ó, no versículo 13, ó. Ainda antes que houvesse dia, antes, sabe esse dia maravilhoso que fez hoje aqui no Rio de Janeiro? Antes desse dia acontecer, eu sou, diz o próprio Deus, palavras do próprio Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém, olha que disse Deus na boca do profeta Isaías, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Abençoado, ninguém pode tirar você da mão dele. Tinha até um hino, né? O hino lá que se cantava lá na religião, né? Que falava segura na mão de Deus. Não, abençoado, é o contrário. Não é você que vai segurar na mão dele, é você, ele tem, ó, seguro na mão dele. Você está seguro por ele. E ele diz aqui bem claro, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém, nem você, abençoado, nem você, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E diz mais, um verso que a religião ama. Eu conhecia muito esse verso. Operando eu, quem impedirá? O negócio é que Deus já operou lá antes da fundação do mundo, meu. E ninguém pode tirar você da mão dele, porque ele te escolheu lá. Você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Ninguém pode escapar da mão dele. É que você... Não, hoje, a partir de hoje, eu não quero mais saber de Deus. Está perdendo seu tempo, abençoado. Você não pode escapar da mão dele. Você é propriedade dele. Ele pagou por você um preço muito caro. Ele te escolheu lá antes da fundação do mundo, lá quando você ainda era espírito, chegou ali na cruz, ele pagou o preço devido, e disse bem claro aqui, ó, disse aqui Isaías, das minhas mãos, ninguém pode tirar você da mão de Deus, de maneira nenhuma. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e fica bem claro aqui, que não existe essa conversa de livre-arbítrio. Não existe isso. Não, eu aceito, eu não aceito. Olha, eu tenho 10 anos, 20 anos que eu aceitei a Jesus. Pessoal, você pode até 100 anos que você aceitou a Jesus. Porque antes da fundação do mundo ele já havia aceito você. Então, se você tem 10 anos, se tem 20 anos, não faz a menor diferença. Porque aqui ó, não cabe livre-arbítrio. O único... Nesse assunto aqui, o único que tem livre-arbítrio é o nosso papai Deus, mais ninguém. Não adianta você vir para cá com essa história que quem manda sou eu, que você não manda nada. Nós lemos aqui, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém pode escapar das mãos dele, porque ele não quer, ele não permite que alguém possa escapar da mão dele, de maneira nenhuma. E nós fazemos parte desse grupo. Ninguém pode escapar das mãos dele. Vamos aqui ao livro de Salmos, no capítulo 139. O salmista, veja bem, o salmista ele não tinha revelação, mas o Espírito de Deus, parece que vinha, né, naquela época, no pacto passado, o Espírito de Deus não habitava lá nos homens. Esse privilégio de ter o Espírito de Deus dentro
é só depois da cruz para frente. E esse privilégio é nosso. Nós temos esse privilégio. Davi não tinha, Salomão, com toda a sua inteligência, ele não tinha o Espírito de Deus habitando nele. O Espírito vinha, falava, fazia e depois voltava. Assim aconteceu lá com os profetas, lá com Daniel, lá com Isaías, com Jeremias, com o grande Elias, um dos maiores profetas que fez coisas tremendas. Mas Elias também não tinha nele, dentro dele, não é isso? O Espírito de Deus. O Espírito estava, vinha, fazia e voltava. Nós que temos esse Espírito. E numa dessas vezes que o Espírito parece que chegou até Davi, o salmista aqui, ele escreveu esse salmo aqui tremendo. Capítulo 139, o verso é o verso 13. Vamos ler aí, por favor. Me acompanhe aí, por gentileza. Que diz assim, ó. Pois possuístes os meus rins. Que coisa! Entristeceste-me no ventre da minha mãe. Parece que deu uma forma lá no ventre da mãe. No versículo 14, diz assim, ó. Eu te louvarei. Davi já está falando em louvar a Deus, hein? Eu te louvarei. Porque de um modo terrível e tão maravilhoso. Olha só, um homem que não tinha o Espírito de Deus dentro, ele disse, ó, de um modo terrível e tão maravilhoso, fui formado. Espera aí, vamos pensar aqui. Davi já estava ali, né? Ele já estava vivo quando escreveu isso aqui. Ele diz, fui formado, mas formado como? Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma, o meu espírito, o sabe muito bem, separando bem aí o corpo da alma, o corpo do espírito. Segundo o conhecimento de Davi, ele disse alma, mas nós entendemos por revelação do Evangelho que nós temos um espírito que está dentro desse corpo, que esse espírito foi cercado, foi vestido com esse corpo de carne. E o versículo 15 diz assim, os meus ossos, olha só, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Olha só. E entretecido como nas profundezas da terra. E o versículo 16, que ele aqui traz aqui umas palavras maravilhosas, que diz assim, ó, os teus olhos, os olhos de Deus, viram o meu corpo ainda informe. Deus conhecia o corpo de Davi, ele conheceu o nosso corpo ainda antes, porque o Espírito já estava pronto. Ele conheceu o nosso corpo ainda informe. E no teu livro, no livro de Deus, todas essas coisas foram escritas, predestinação, nada é por acaso, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso aqui é predestinação. Antes das coisas acontecerem lá, quando você ainda estava em espírito, antes de Deus te colocar dentro desse corpo, Ele já havia predestinado todos os nossos dias, aonde exatamente que você ia estar. Deus escolheu o dia do início abençoado, da nossa participação de carne. Eu não sei você, eu nasci no dia 11 de março, não foi um acaso, assim, não foi que o meu papai e a minha mãe erraram lá, se programaram lá para que eu pudesse nascer. Não, isso foi uma escolha de Deus. Você nasceu exatamente no dia que Deus escolheu para você nascer, para começar a sua participação de carne, porque já estava escolhido lá desde antes da fundação do mundo, que diz aqui, o salmista aqui, os quais iam sendo dia a dia formados, quando nem ainda uma delas havia. Quando não tinha acontecido nada com você, Deus já havia escrito tudo certinho ali que ia acontecer com você. Isso se chama predestinação, uma pré-existência. Já estava tudo definido aonde que você ia chegar. Por isso que você está aqui. Foi chamado, foi predestinado, tudo debaixo do controle de Deus. Todos os nossos dias, todos. Eu não sei quantos dias que você vai viver aqui nesse corpo de carne, quantos dias você vai passar. Eu pretendo passar dos 100 anos, recebo que consiga chegar nesse tempo, mas todos os nossos dias já foram predestinados por Deus. Não existe acaso na nossa vida. Não existe assim, eu dei sorte. Não, aconteceu um negocinho aqui comigo, eu dei uma sorte. Não, abençoado. Você não dá sorte nem dá azar. Você tem um Deus que predestinou
tudo para você. Todos os seus dias estão predestinados. E é certo que tudo aquilo que você planta, você colhe, mas está tudo predestinado. Você não pode se perder de maneira nenhuma, porque nós já lemos lá em Isaías, você está seguro na mão dele. Deus tem o controle de toda a nossa vida. Oh, que coisa tremenda, que segurança. Eu me sinto muito seguro quando leio um verso desse, que diz que Deus, ele tem o controle de toda a nossa vida. Porque às vezes, não é isso? Eu sei que acontece com você também, porque acontece comigo. Nos vem coisas que nós olhamos assim, que tremendo, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Deus tem o controle de toda a sua vida. Nada vem na sua vida por acaso, por acidente, uma coincidência. Olha, que coincidência. Não, abençoados. É Deus que tem o controle da sua vida. Não existe esse negócio, eu poderia ter me dado melhor, poderia ter acontecido uma coisa melhor. Deus tem o controle de toda a sua vida, desde antes da fundação do mundo. E tem um detalhe, até para sempre, enquanto você estiver aqui nesse corpo de carne. Quando terminar seus dias, ele vai te sacar, vai te levar de volta para casa, porque você sempre foi dele. Ele te preparou, ele te escolheu lá antes da fundação do mundo, te colocou nesse corpo de carne, e quando terminar esse dia aqui, esses dias que nós temos aqui, que estão guardados por ele, você não está solto aí não, você está guardado por ele, ele vai te sacar desse corpo e levar de volta para ele onde ele está. Então, você não é qualquer coisa, você é um predestinado de Deus que tem uma pré-existência. Então vamos aqui concluir, porque o nosso tempo já se esgotou. Vamos concluir aqui em Filipenses. Vamos terminar aqui no Evangelho. Vamos ver aqui o que diz aqui o apóstolo Paulo, a igreja de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Olha que coisa maravilhosa que diz aqui, no versículo 6. Tendo por certo, olha, nós também estamos certos dessa palavra. Está aqui no nosso espírito. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós, no Espírito, aqui dentro, em vós, não é por fora, em vós, começou a boa obra. E que boa obra foi essa? Te escolheu lá antes da fundação do mundo, guardou você lá por um tempo, no tempo certo colocou você dentro de um corpo de carne e você está aqui sendo guardado. Aquele que começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pode ficar tranquilo, abençoado. Você é um filho que Deus predestinou no Espírito. Você foi predestinado para estar aqui, para estar nessa terra, nesse corpo de carne. Você não está largado igual um navio à deriva. Não, não. Você está guardado pelo próprio Deus. Até o dia determinado por Ele. Até o dia que Ele achar, Ele já escreveu, lá já determinou de sacar você. Nem um dia antes, nem um dia depois. Vai ser no dia determinado por Ele. Como disse Salomão, né, o sábio Salomão disse que o corpo, esse corpo, que é o vestido aqui do nosso espírito, volta para o pó, e o espírito, que somos nós, volta para Deus. Tranquilo, porque Deus assim o predestinou desde antes da fundação do mundo. E não tem, abençoados, como mudar isso. Não tem como mudar essa situação, porque isso foi predestinado por Deus. Você gostando ou não, vai ser assim. Me lembrei agora aqui da minha querida vovó, não é isso? Que uma certa vez ela disse para mim, ela fez uma comida muito boa, só que eu não gostava muito, e ela disse para mim: olha, meu filho, meu neto, se você não gostou, coma menos, porque o tempero não vai mudar. Se você não gostou da palavra predestinação, que você tem uma pré-existência, eu sinto muito, porque é assim que está escrito no Evangelho, assim que Deus determinou, é assim que é. Não vai mudar, Deus não vai mudar nada, o propósito dele vai se cumprir todo, desde o princípio até o final. Abençoados, eu recebo que você tenha uma excelente noite, eu recebo que essa semana, que ainda falta alguns dias aí, seja uma semana muito excelente, e saiba que Deus, Ele cuida de você. Às vezes as situações parecem complicadas, e são complicadas, não é isso? Para o nosso corpo de carne bem fraco, que é bem débil, que às vezes parece que ele quer dobrar, mas saiba que você tem um Deus
tem um Pai que te predestinou desde antes da fundação do mundo e tem com você um propósito. E esse propósito não vai mudar até que Ele tenha por encerrado tudo aquele que Ele escreveu para você. Abençoados com todas as bênçãos. Uma melhor noite.